Exaltado e engrandecido seja o nosso Redentor, Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Esse texto nós não projetamos. Hoje nós projetamos. Mas se você puder ter na sua Bíblia aberto, isso é interessante, para que você possa, vez ou outra, reler comigo alguma passagem, algum versículo. Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Acompanhe a leitura, por favor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O 7. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz. O salmista, inspirado por teu Espírito Santo, ensina-nos que o Senhor revela a tua soberania e majestade nas obras da criação. O profeta Isaías admoesta o povo dizendo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Assim, Senhor, nós reconhecemos pelas obras das tuas mãos, totalmente eficaz. E ela foi lida, Senhor, e ela diz acerca de si mesma que ela é como a chuva e a neve, que não retornam sem que antes cumpram o propósito pelo qual foram designadas. Assim também a tua palavra jamais voltará vazia. Que ela cumpra nesta noite, Senhor, o propósito de corrigir, de exortar, de educar na justiça, de operar as transformações que lhes são próprias. Que haja nesta noite, Senhor, conversão, reconciliação, que haja quebrantamento genuíno, arrependimento de pecados, que haja respostas, Senhor, para questões reservadas, que haja, Senhor, uma adequação, uma conformação da nossa mente à mente de Cristo Jesus. Não permitas que nada nos impeça, Senhor, de ouvir, de compreender a tua voz. Habilite-nos, ó Deus, a também praticá-la. Tudo isso nós te imploramos na mediação de nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.
nós já sabemos, e eu repetirei várias vezes, que esta carta, junto com outras 3, Filipenses, Efésios e Filemon também, e esta, obviamente, Colossenses, são 4 epístolas chamadas epístolas da prisão. Foram escritas num contexto extremamente desfavorável. E eu preciso ler cada sentença dessa carta, cada afirmação que é feita, como no caso aqui, se o Senhor permitir, no texto de hoje, cada ação de graças, levando em conta o contexto em que o autor da carta está vivendo. Eu não posso me esquecer disso, porque pode parecer em algum momento que haverá uma leveza tão grande, em alguns momentos, haverá demonstração de uma fé tão vigorosa, que pode parecer que o apóstolo Paulo está de férias, em algum lugar aprazível, vivendo já, talvez até na glória do Senhor, mas não, ele está num calabouço romano, num lugar completamente desfavorável, com algumas lamparinas que podem ser acesas em alguns poucos momentos, algumas velazinhas, com uma penumbra muito grande, um lugar insalubre, úmido, fétido, com gemidos e gritos, e com uma pena, e ainda aguardando uma sentença para a sua vida. E como de costume em suas cartas, com exceção na carta aos Gálatas, e talvez a Tito, depois do seu prefácio, da sua saudação inicial, o apóstolo Paulo sempre revela para o destinatário da sua carta, para aqueles a quem ele está escrevendo, que ora por eles. Sempre diz isso. E essa oração inicial, a oração inicial da carta, ela sempre começa com ações de graças. Depois da sua saudação inicial, daquele chamado prefácio, em que ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo, etc., aos crentes de tal lugar, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, em seguida, ele vem então com essa regra: eu oro por vocês, constantemente eu oro por vocês. Eu disse para os irmãos uma outra coisa que precisa ser levada em conta quando lemos essas cartas do apóstolo Paulo, e agora não só as 4 epístolas da prisão, mas o Senhor usa o apóstolo Paulo para revelar-se de maneira muito especial. O Senhor revela-se gracioso na vida do apóstolo Paulo, pelos seus escritos e pela sua própria vida. Nenhum outro temos notícia no Novo Testamento, nos dias do apóstolo Paulo, que era tão ferrenho opositor da igreja, tão inimigo da cruz de Cristo, tão perseguidor contumaz da igreja, e que se tornou o maior pregoeiro naqueles dias. Essa expressão não está errada não, viu? O maior defensor da igreja. E aqui, quando ele está expressando ou revelando para a igreja que orava por eles, Paulo sabia que era importante que aquela igreja soubesse disso. Era importante que aquela igreja soubesse que ele ora por ela. Mas tem uma outra coisa interessante, que é importante para nós saber por que o apóstolo Paulo orava por ela. Quando nós lemos, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, quando ele está fazendo a sua defesa, quando ele está defendendo a sua autenticidade cristã, a sua autoridade apostólica, dizendo que ele é de fato alguém confiável na fé. Ele vai lá passar uma lista de situações em que ele vivenciou por causa da cruz de Cristo. Ele vai dizer, além dessas questões todas exteriores, há o que pesa sobre mim, que é a preocupação com toda a igreja.
não há quem sofra que eu também não sofra. Então é importante para nós saber que ele orava pela igreja, para saber como ele estava com seu coração compactuado com a igreja, seu coração enamorado com a igreja, porque Cristo está se revelando a partir de Paulo. Porque quando ele diz para sermos imitadores de Cristo, ele também diz para ele ser imitado, assim como ele era imitador de Cristo. Tem uma coisa interessante aqui nesta parte inicial, nessa parte da ação de graças. Tem dois propósitos, pelo menos, porque que o apóstolo Paulo inicia essa oração com ação de graças. E aqui eu recorro a um comentarista que diz o seguinte: a menção antecipada dos motivos da ação de graças a Deus com respeito a certas condições básicas em Colossos constitui também excelente psicologia cristã. O apóstolo Paulo, antes de apresentar os outros motivos da sua oração e antes de passar para o conteúdo da carta, dos seus ensinos, etc, etc, ele já começa apresentando esses motivos de gratidão, elogiando as virtudes da igreja. E segundo William Hendrickson, a quem eu consultei, ele diz que há dois motivos para isso. O primeiro deles, que tudo aquilo que o apóstolo Paulo está aqui rendendo graças ao Senhor, ou ainda está, de certa forma, elogiando virtudes na igreja, essas mesmas virtudes estavam sendo ameaçadas. Então o apóstolo Paulo, de certa forma, está agradecendo, por exemplo, nós veremos aqui, pela fé, pelo amor, pela esperança dos crentes. E mais à frente ele vai dizer que essas mesmas coisas estavam sob ameaça. A mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança estavam em ameaça. Então ele já começa, para não criar resistência naqueles crentes, elogiando justamente a fé, o amor e a esperança, para dizer que estas coisas que eu estou agradecendo, elas são relevantes. É por isso que eu agradeço. Eu poderia agradecer por muitas outras coisas que acontecem no meio de vocês, que são virtuosas, que são bênçãos de Deus, e que devemos todos agradecer pelo pão, etc, etc. Mas eu escolhi esses assuntos, destacando-os dos demais, porque eu tenho que dizer para vocês daqui a pouco, que essas mesmas virtudes são as que estão sendo atacadas. E a outra razão é que, já que existem essas virtudes na igreja, e ainda que elas sendo ameaçadas, ou ao serem ameaçadas essas virtudes, ele está reiterando lá no começo, para que eles se firmem nelas. Por isso que ele começa dizendo, eu vou continuar a citação que eu expliquei e acabei não terminando de ler. Mas antes mesmo de Paulo começar a se referir a estas coisas, antes de mais nada, ele assegura àqueles aos quais é endereçada esta carta, de que ele está convencido da evidente ação da graça de Deus nas suas vidas, e este tato está em completa harmonia com a honestidade. Ele não está amaciando a carne para o que vem depois, ele não está simplesmente sendo político e polido, porque ele vai falar palavras duras depois, e ele está aqui sensibilizando o coração deles. Não era nenhuma estratégia psicológica. Vamos então para o nosso tema desta noite. Epístolas da prisão, nosso tema geral. Nosso tema já afunilando, Colossenses. E aí o texto de hoje, oração de ação de graças. Epístolas da prisão, Colossenses, oração de ação de graças. O que o apóstolo Paulo agradece? Ele diz aí no versículo 3:
Damos sempre, e esse damos aí está o verbo, esse artigo está no plural, porque ele está se referindo a Timóteo, que estava com ele, que já fora anunciado aí no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E muito certamente Epáfras também, que era o pastor dessa igreja, que viajara para Roma para estar com Paulo, levando as notícias. Apóstolo Paulo, está acontecendo isso e isso na igreja, a igreja está caminhando com essas virtudes, com essas bênçãos e tem esses problemas. Então, ele escreve para a carta de forma coletiva. Estamos escrevendo para vocês aqui. E damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Primeira coisa, primeiro motivo de gratidão do apóstolo Paulo, pela fé em Cristo Jesus. O início do versículo 4 diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Os crentes de Colossos se destacavam nesse quesito fé. Pode parecer óbvio, por ser uma igreja, por serem cristãos, obrigatória ou naturalmente deveriam ter fé, mas não é assim que acontece. Ao longo das Escrituras Sagradas, nós vemos o povo de Deus muitas e muitas e muitas vezes expressando justamente falta de fé. Para não avançar muito nos exemplos, vou pegar só de Jesus Cristo em relação aos seus próprios discípulos, que se tornaram apóstolos. Nem estou falando aos 70, aquele número maior de discípulos, que em algum momento seguiu Jesus. Estou me referindo aos 12. O hino que nós cantamos, 254, baseado no texto aí do Evangelho de Marcos, o Senhor está repreendendo os seus discípulos, seus seguidores, que estavam na embarcação com Ele, e demonstram exatamente o que? Falta de fé. O Senhor não repreendeu os seus discípulos por nenhuma outra razão mais do que essa. Mas Ele não falou de hipocrisia, isso Ele falou com os fariseus. Com os seus discípulos falta de fé, homens de pequena fé, porque sois assim tão tímidos? E o Senhor lhes censura a incredulidade e a falta de fé, o tempo todo o Senhor condenando. Então, quando uma igreja como essa destaca-se na fé, na confiança do Senhor, e sabemos de um contexto muito desfavorável que a igreja vivia também. A igreja vivia num mundo muito poluído, num mundo pagão, de muita idolatria. Eram ilhados mesmo, eram muitas trevas e uma pequenina luz, um pequenino luzeiro que é essa igreja. Eles não eram maioria, não tinha legislação que os defendia, pelo contrário, eram perseguidos. E ainda assim expressavam uma fé vigorosa em Cristo Jesus. Eles se destacavam ao expressar essa fé em Cristo Jesus. Aquilo que conecta o povo de Deus com o Senhor é a fé. O que nos liga ao Senhor é a fé. O autor aos Hebreus vai explicar para nós o que significa fé, e faz uma meia conclusão lá no capítulo 11, verso 4, quando diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós podemos medir mais ou menos a nossa fé quando o próprio Senhor Jesus compara que a nossa fé não alcança o tamanho de uma ínfima semente de mostarda. Ou podemos avaliar no nosso dia a dia qual é o tamanho da nossa credulidade, da nossa fé ante as situações rotineiras da vida, os pequenos descontentamentos. Expressamos fé ou falta de fé em Cristo Jesus? Aquilo que nos conecta com Deus estava sendo elogiado por Epáfras. Ele levou esse relatório para Paulo. Como vimos, há aqui subentendido um dos riscos que os irmãos tinham: se afastar da fé em Cristo Jesus, tendo esta conexão rompida. Paulo elogia a fé: eu rendo graças ao Senhor
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E eu estou já destacando a fé aqui de vocês, porque eu preciso falar para vocês daqui a pouco, que justamente esta fé é uma das coisas que está sendo alvo, está sendo o foco das perseguições que vocês passam, ou e ainda passarão. Por outro lado, o apóstolo Paulo destaca aqui a fé, para mostrar para eles, isso aqui que é importante. Não se distraiam com outras coisas. Hoje pela manhã lemos o texto da mensagem foi de Jeremias, capítulo 6, quando o Senhor diz assim: o que adianta vocês mandarem buscar aromas lá da África? O que adianta trazer cedros lá do Líbano? O que adianta? O que adianta? Em segundo lugar, vamos adiante. Por que Paulo mais rende graças ao Senhor? Pelo amor aos santos. Na continuação do versículo 4, vamos ler o 4 todo? Se você tem aí aberto, por favor. E depois o 8, o versículo 4 e o versículo 8. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E o 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. A ligação do povo de Deus com o Senhor, que é a fé, lhes permitia ter uma ligação entre si, e uma coisa está ligada à outra. A fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo possibilita que vocês tenham amor uns pelos outros. Esses santos aqui não tem nada a ver com o conceito aí geral. Santo na Bíblia é separado, é alguém imperfeito, pecador, miserável, que o Senhor por sua graça separa para si. Não é alguém que alcançou patamares elevados e que a gente tem que acender uma vela para ele, não tem nada a ver. Santo aqui são crentes, pessoas imperfeitas, miseráveis, que por conta única e exclusivamente da graça do Senhor, foram trazidos para o povo de Deus. E aí Paulo está destacando outra coisa que deveria ser óbvia no meio do povo do Senhor, mas não é. Não é. Por isso que Paulo destaca aqui. Ele dá essa ênfase. Porque quando nós lemos, por exemplo, na carta aos Gálatas, ele fala que havia um perigo eu não me lembro a expressão exata, talvez alguém possa me ajudar, mas deles se engalfiarem entre si. Não lembro agora, posso trazer em breve. Quando escreve aos Coríntios, o que se destacava na igreja de Corinto era justamente a divisão que havia entre eles. É o único lugar no Novo Testamento, além dos evangelhos, que há instruções acerca da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é a expressão da nossa comunhão. E aquela igreja tinha um monte de coisa, tinha dom de línguas, de interpretação, tinha dons extraordinários, mas não tinha o quê? Não tinha amor. Então quando ele se reuniu para a ceia do Senhor, não era a ceia que celebravam, não é a ceia que vocês estão celebrando. E eu vou dizer para vocês qual que é o caminho mais excelente de todos. Não é nenhum dom extraordinário, o caminho mais excelente de todos é justamente o amor. Então Paulo rende graças ao Senhor porque encontrou uma igreja em que havia amor entre eles. Mas não é possível haver esse amor entre eles se a fé for extremamente diminuta. Porque muitas vezes o seu irmão vai pecar contra você, e se você se sentir responsável em resolver essa situação e não reconhecer que o Senhor é quem é Senhor seu e dos outros, então você vai estar sempre comprando briga, você estará sempre aceitando a provocação, sempre reivindicando o seu direito. Uma comunhão depende da outra comunhão. A comunhão uns com os outros depende da nossa comunhão com o Senhor.
havia também o risco para que esse amor fosse interrompido. Por isso que o apóstolo Paulo começa elogiando esta virtude na igreja, porque essa é uma das coisas que eles corriam risco, ter esse amor interrompido, essa comunhão interrompida. E quando ele está destacando esse amor um pelos outros, ele diz: estou agradecendo por isso, porque isso é importante para vocês. Por mais ameaça que vocês tenham, ou quando forem ameaçados desse amor, quando forem ameaçados dessa fé, busquem nessa fé e nesse amor solução para esses ataques. Em terceiro lugar, o que mais? Paulo rende graças pela esperança preservada no céu. Pela esperança preservada no céu. No início do versículo 5, o apóstolo Paulo diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ele rende graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, desde que ouviu a fé daqueles irmãos em Cristo Jesus, do amor que eles tinham uns para com os outros, e por causa também da esperança que vos está preservada nos céus. Que outro motivo de gratidão tremendo é esse? O apóstolo Paulo elenca aqui aquilo que deve ser de grande destaque na vida da igreja. Uma igreja sem fé não é igreja, ainda que cante hinos belos, ainda que tenha culto solene, ainda que tenha ofertas vultuosas, tenha um prédio colossal, ainda que tenham pessoas frequentes e zelosas. O Senhor repreende todos aqueles que faziam essas coisas em detrimento do que de fato era principal. No texto de hoje de Jeremias, isso ficou muito claro para nós. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias, ou seja, sentinelas, sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. E mais à frente o profeta registra: para que, pois, me vem o incenso de Sabá? O que adianta? E a melhor cana aromática de terras longínquas? O que me adianta? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. O profeta Isaías, no capítulo 1, o Senhor diz assim: eu não suporto iniquidade associada a ajuntamento solene. Quem vos requereu só pisades nos meus átrios? O apóstolo Paulo está destacando o principal: fé, meus irmãos. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é possível, meus irmãos, sermos religiosos sem fé. É possível falarmos de fé, explicarmos conceitualmente fé e não vivermos a fé, confiarmos em nós mesmos, nas nossas forças. É possível ser pastor, pregar sobre fé, dar aula sobre fé e não ser alguém de fé. É possível fazer parte de um conselho, de uma igreja, de uma junta diaconal e de quaisquer outros departamentos, de ensinarmos sobre fé, cantarmos sobre fé e não termos fé. É possível dirigir uma igreja sem fé. É possível preparar estratégias para a igreja sem levar em conta a fé, sem levar em conta o próprio Senhor da igreja, que devia ser aquele a quem nós confiamos e entregamos os nossos problemas. Da mesma forma o amor, da mesma forma a esperança. É possível ser religioso e não ter esperança, ficar desesperado por pequenas situações adversas na vida. Nós deveríamos ser sinônimo de pessoas que esperam, de pessoas esperançosas, pessoas cheias de esperança. O apóstolo Paulo faz esse destaque porque isso não era uma regra, e não é uma regra. Eu poderia render graças ao Senhor por tantas coisas, mas a minha gratidão ao Senhor é porque vocês são aqueles
que perseveram na esperança dos céus. Vocês lidam com os problemas de vocês com a mente na eternidade. Vocês olham para as doenças, olham para as mortes, olham para a saudade, olham para a tristeza, olham para a angústia, olham para o revés, e lidam diferente com todas essas coisas, porque os olhos de vocês estão postos na eternidade. Em quarto e último lugar, há algo que ainda o apóstolo Paulo rende graças ao Senhor, e ele até se demora um pouco mais, pela palavra da verdade do Evangelho. Pela palavra da verdade do Evangelho. No versículo 5, em que ele acabara de dizer da esperança, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. E a partir de agora até o versículo 7, ele diz: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O 6, vamos juntos? Em que aqui chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece em vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E o 7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, enquanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. essa palavra do Evangelho que está produzindo fruto em todo o mundo, chegou também até vós. E este Evangelho que está produzindo frutos no mundo, que chegou entre vós, está produzindo fruto e crescendo também entre vós. Aqui era toda a origem da gratidão. A partir do Evangelho da verdade que eles foram alcançados, a fé, o amor, a esperança se fundamentavam. Eu sou agradecido pela palavra do Evangelho que chegou até vocês, porque é justamente essa palavra, este Evangelho que está produzindo frutos. Quais frutos? Essa fé em Jesus Cristo, esse amor entre vós e essa esperança nos céus. Porque o Evangelho é aquele que apresenta para nós, amados irmãos, a fé única e exclusiva em Jesus Cristo, que apresenta os nossos pecados e perversões, e a única solução em Jesus Cristo, proporcionando assim meios para que nós creiamos em Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. É este Evangelho que pode proporcionar esse amor mútuo, esse amor entre os santos, porque revela para nós a nossa miséria, revela para nós o esvaziamento de Cristo por amor de nós, o que Ele fez por nós e o que devemos fazer com isso, amarmos também. Jesus lá no Evangelho de João diz assim: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E é esse Evangelho, essa palavra do Evangelho, essa palavra da verdade do Evangelho, expressão que eu pego aqui do texto, é que pode também proporcionar esperança. Aqui era toda a origem da gratidão, a partir do Evangelho da verdade que foram alcançados, repetindo, a fé, o amor e a esperança se fundamentavam. Aqui toda a boa dádiva da salvação e da providência divina se originavam. Aqui toda a convicção se firmava. Aqui também o maior risco, os maiores ataques e as maiores dificuldades encontram sustentação. Aqui também a grande referência que deveriam nortear a caminhada com Cristo.
nós veremos, se o Senhor permitir, o apóstolo Paulo aqui confrontando os riscos e os males que permeavam aquela igreja. Como eu comentei inicialmente na semana passada, eles corriam o risco de abrir mão da verdade do Evangelho para seguir o paganismo. O Senhor, através do apóstolo Paulo, vai dizer: Ele libertou vocês desse império das trevas. E como que nós podemos viver libertos, apóstolo Paulo? Como nós podemos resistir a essas pressões todas? Como nós podemos resistir a essas vozes do mundo? Se apegando no Evangelho, da palavra do Evangelho, da verdade. Se apegando na fé, na esperança, no amor. Nós ouvimos desde o início da mensagem que os mesmos motivos de gratidão eram e são também os mesmos desafios que essa igreja enfrentava. Era ouvir fé, e essa mesma fé vai ser atacada. Ao mesmo tempo que agradece a Deus por essas virtudes encontradas na igreja, Paulo ressalta aos Colossenses o que é realmente relevante para a fé. Os crentes deveriam ser agradecidos por aquilo que a graça do Senhor operou em suas vidas: a fé em Cristo Jesus, o amor pelos irmãos, a esperança da vida eterna e o verdadeiro Evangelho que chegou até eles. Uma vida piedosa, dentre muitos outros requisitos, uma vida piedosa deve ser caracterizada pelo que ouvimos hoje. Em primeiro lugar, eu só vou repetir o que eu já falei, só estou aplicando agora. Uma vida piedosa deve ser caracterizada por gratidão. Uma vida agradecida por 4 coisas: pela fé em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo que devemos agradecer pela fé em Jesus Cristo, nós devemos ter um anseio ardente para que essa fé seja cultivada, aumentada e jamais abalada. Isso é importante para nós. Isso precisa estar nos nossos assuntos, nas nossas conversas, na nossa busca. Esse assunto é relevante. Esse assunto é ímpar para nós. Apenas nós, mais ninguém pode ter essa premissa, pode usufruir desse privilégio. Muitas igrejas, infelizmente, destacam outras situações como sendo demonstrações da graça e da bênção do Senhor, e se esquecem da fé. É a fé, meus irmãos, é a fé, a confiança no Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso é que é relevante para nós. Tenho para mim por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com aquilo que há de ser revelado em Cristo Jesus. Nossa vida precisa ser caracterizada pela fé, e é justamente isso que vai ser confrontado no dia a dia. É isso que o inimigo não quer. Ele não quer que eu creia, ele não quer que eu confie. Ele vai tentar fazer com que o meu coração se incline para riquezas e para outras satisfações e confianças. Eu preciso reiterar, eu preciso crer no Senhor, eu preciso cultivar essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso exercitá-la, eu preciso colocá-la em prática. Muitas vezes nós recebemos notícias e nos deparamos com situações que fazem o coração dar aquela acelerada. Bate aquela angustiazinha, a boca seca aí. E aí nessa hora, a gente precisa relembrar que o nosso Redentor vive, e que por fim se levantará sobre as nações. Eu preciso relembrar a todo instante em quem de fato eu tenho crido. Nas minhas forças, na minha estratégia, na minha argumentação, nos meus defensores, naqueles que me apoiam, nos carros e nos cavaleiros,
não é do Oriente, meus irmãos, e não é do Ocidente. O nosso socorro vem é do Senhor, aquele que não dormita e nem dorme, é o guarda de Israel, aquele que é a nossa sombra durante o dia e noite, é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída, e que de dia não nos molestará o sol, e nem de noite a lua. O que mais deve caracterizar uma vida piedosa? Pelo amor uns aos outros, meus irmãos. Vocês estão ouvindo isso? Isso é básico, é elementar, é o beabá do Evangelho. Mas eu falo isso com o coração contristado, porque eu olho para mim, não estou acusando ninguém, eu estou olhando para mim. Se acontece comigo, meus irmãos, pelas Escrituras eu sei que acontece com você. Como muitas vezes a gente se versa em tantas coisas da obra do Senhor, nos habilitamos em boas obras para o Senhor e desconsideramos os preceitos mais elementares, como o amor. O apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse conhecimento de toda a ciência, ainda que eu desse meu próprio corpo para ser queimado, isso não adiantaria nada, pelo simples fato de não amar. E se você quiser saber o que é o amor, é só você ler 1 Coríntios 13, quando fala de não se ensoberbecer, fala de não se irar indevidamente, de ter paciência, de saber esperar. A minha vida, a nossa vida, a vida da igreja também precisa ser caracterizada pela esperança que está preservada no céu. Meus irmãos, nós não podemos ficar desesperados com o pior dos acontecimentos nesta vida, que é a morte. E nós nos desesperamos por coisas muito menores. Nós precisamos ser caracterizados para aquele povo que chora, que sofre, que sente dor, mas que espera confiantemente no autor e consumador da nossa fé, naquele que disse que eu deveria ter o meu coração tranquilizado, não porque ele garantiu que me daria o pão de cada dia, porque pode permitir eu morrer de fome, pode permitir. Quem interpreta aquele texto, quando Davi diz: já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo mendigar o pão, e a sua descendência, jamais vi um velho desamparado e a sua descendência. Ele está falando do contexto dele, irmãos. Ele não está dizendo que isso acontece em qualquer momento. Haja vista ler Lamentações de Jeremias, haja vista ver os que morreram de fome durante o cerco de Nabucodonosor. O fato de morrer de fome não significa que Deus desamparou ninguém. O fato de providenciar para nós sustento diário não é onde nós depositamos a nossa esperança, porque isso pode faltar. Não é porque nos promove liberdade, porque isso pode faltar. Não é porque nos promove uma porta aberta para cultuarmos, porque isso também pode faltar. Não é porque permite esse livro aberto na nossa mão, porque isso pode faltar. Existem muitos contextos que não tinha porta aberta para o povo cultuar, não havia liberdade para falar de Jesus, não havia pão, não havia escritura para poder compartilhar com liberdade. O que tinha era perseguição, o que tinha era morte, o que tinha era prisão. O que não pode faltar é a esperança preservada no céu. Em último lugar, nossa vida precisa ser caracterizada por uma vida de fato que se sujeita, que se alimenta pela verdade do Evangelho.
não vou pregar o Evangelho aqui. Oh, meus irmãos, nós achamos muitas vezes que o Evangelho é para o descrente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que ansiava ir pregar o Evangelho para os crentes de Roma. Muitas vezes nossa vida é direcionada e dirigida pelo que a gente acha que é o certo, pelo que a gente acredita ser o certo, para aquilo que eu tenho costume, para aquilo que eu fui treinado, para aquilo que eu fui formado, ou pela sugestão das pessoas e do senso comum. Muitas vezes eu sou conduzido não pelo Evangelho da graça do Senhor. Eu deveria desejar ardentemente a palavra do Senhor, como recém-nascido anseia pelo leite materno. Que o Senhor nos permita sempre ouvir dessa palavra e que nos permita avançar na investigação dessa carta e sermos por ela alimentados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe.